E se um dia um anjo aparecesse bem na sua frente e dissesse: essa vida, como você está vivendo agora, assim como tudo que você já viveu, você vai ter que viver mais uma vez e por outras incontáveis vezes. Nada haverá de novo nela, mas cada dor que você já teve, cada prazer, cada suspiro e pensamento terão que acontecer novamente. Tudo na mesma sequência e ordem. Até esse exato momento aqui e agora. A mesma vida se repetindo por toda a eternidade, exatamente como a sua vida é aqui e agora. A pergunta é: esse anjo para você seria um Deus ou um demônio? Continue pensando. Flo Conway, no seu livro Snapping, apresenta o conceito da psicose informática. Ela diz o seguinte: o bombardeio de informações vai deprimir o cérebro e o tornar menos capaz de tomar decisões, levando à obediência passiva. É a primeira vez na história que o homem tem acesso a tanta informação na palma da sua mão. Você pode ter acesso a tudo que está acontecendo no outro lado do mundo e, ao mesmo tempo, ver uma modelo completamente pelada simplesmente apertando um play. O que você consome atravessa a tela do seu celular e invade a sua mente, moldando, sim, boa parte de quem você é. Então, você para e pensa: mas a internet é uma maravilha. Olha a quantidade de informações que ela pode me mostrar. Eu concordo. A internet é realmente uma maravilha. Você tem a Biblioteca de Alexandria na sua mão. O problema é que você também tem tudo isso. As pessoas acabam consumindo só lixo, pegadinhas, bundas, gatinhos fofos, coaches malucos, coisas que pouco fazem pro nosso intelecto. As pessoas ocupam suas cabeças com essas merdas e acabam não sobrando nem espaço para o que de fato pode mudar as suas vidas. Resultado: psicose informática. Por conta dessa falta de foco, as pessoas permanecem infantis a vida toda, perdidas na vida e pulando de galho em galho para ganhar a aprovação dos outros. Não conseguem nem sequer terminar o que começaram, por mais simples que seja. As pessoas ficam acostumadas com recompensas e estímulos baratos, com a dopamina fácil, e se esquecem que na vida é necessário ralar para conseguir ganhar algo, para conseguir as recompensas reais, que vão muito além das moedas de videogame. Muitos jovens estão se acomodando há muito tempo e a merda só tende a ficar pior. Por quê? A cada nova geração, a tecnologia é 10 vezes mais avançada que a anterior. O mundo está 10 vezes mais conectado, com mais informações que chegam 10 vezes mais rápido. E até o comportamento das pessoas muda 10 vezes mais. Tudo, exatamente tudo, fica 10 vezes mais fácil, porém 10 vezes mais superficial. A humanidade está se tornando vítima da sua própria criação. Parece coisa de filme, né? A dependência das redes sociais está reduzindo a qualidade das relações que poderiam ser muito mais produtivas. Hoje, o algoritmo de cada rede social cria para cada usuário um mundo particular, no qual todas as informações satisfazem o seu próprio ego. Dificilmente você vai encontrar informação que te desafia, que te coloca contra a parede, porque o algoritmo só entrega aquilo que você quer o tempo todo. Ele te mima do mesmo jeito que uma pequena princesinha é mimada. Olha que legal. Não é à toa que famosos como Quentin Tarantino, Brad Pitt, Cillian Murphy e Keanu Reeves não têm um perfil nas redes sociais. É só por conta dessa dispersão de foco no mundo atual que as pessoas continuam infantis, mimadinhas e incapazes de julgar racionalmente o mundo. Viram massa de manobra, escravas dos que controlam a informação. Você só é verdadeiramente livre quando pode optar não fazer o que não quer fazer. Ou você vive em uma prisão de experiências, consumindo conteúdo e não vivenciando nada. Mas eu também não estou aqui só para te apontar o dedo e não te dar nenhuma solução. Nos últimos meses eu venho criando uma nova rotina,
o de juntar todas as experiências e vivências que me fizeram me tornar quem eu sou hoje e transformá-las em cartas. A partir de hoje, eu vou começar a distribuir publicamente essas cartas somente para aqueles que desejam fugir dessa overdose de conteúdos inúteis e dar o primeiro passo para aproveitar a sua única chance de ser livre e viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Você vai poder aprender como se você estivesse bem aqui, na minha frente. Quer receber os meus ensinamentos semanalmente? Basta clicar no link que está logo aqui abaixo na descrição. No século XVII, um cara chamado Thomas Hobbes trouxe a ideia de que os nossos comportamentos são resultado de uma cadeia de movimentos internos e involuntários dentro do nosso corpo. Pensa só, a sua circulação sanguínea, sua respiração, as suas sinapses neurais, todos esses estímulos são involuntários. Você não percebe, não é verdade? Esses pequenos movimentos aí que você tem ganham importância até o ponto de se transformarem em movimentos maiores. Dessa forma, o movimento quase involuntário dos seus dedos são apenas os últimos de uma cadeia de movimentos que já começou dentro de você e que, como você sabe, são imperceptíveis. Isso é uma provocação para a nossa ideia de liberdade. Os primeiros e imperceptíveis movimentos vão gerar todos os últimos. E se os primeiros são involuntários, por que você pode dizer que os últimos movimentos são voluntários? Essa talvez seja uma tentativa de dizer que o que acontece em nossas vidas, até mesmo as decisões que tomamos, é quase que predestinado por uma série de coisas aleatórias, fora do nosso controle, inclusive o nosso DNA. Será que tudo que eu, Thiago Finch, por exemplo, conquistei até hoje foi fruto de um bilhete premiado? Será que tudo tem a ver com instintos e, sendo assim, alguns nasceram com a bunda virada para a lua para ficar rico? Bom, meu caro outlier, eu discordo. E discordo porque não somos seres irracionais. Animais são irracionais. Ratos não inventam, não bebem em copos, não dormem em camas, não fazem funis de vendas. O rato de hoje tem exatamente os mesmos hábitos dos ratos de 2000 anos atrás. Seu comportamento é, de fato, um produto fiel do conjunto de movimentos internos e anteriores, ou seja, do seu instinto. Se você colocar comida numa ratoeira, o rato não vai pensar duas vezes. Animais fazem exatamente o que querem e rejeitam o que não querem, porque são escravos dos seus instintos. Já nós, seres humanos, ganhamos um passe para a real liberdade, a razão. A razão é o que possibilita o nosso livre-arbítrio. É o que te permite escolher quem realmente você quer ser. A única forma de ser livre é aprendendo a pensar por si próprio. Isso significa não ser escravo da visão imposta pela grande massa. Isso também significa ser capaz de sacrificar algo no seu presente para conquistar algo maior no seu futuro. É deixar de ser um bunda mole passivo, que apenas reage ao mundo, e passar a ser um outlier criativo, que cria a sua própria realidade. Você, como já diziam, só é livre no momento em que não busca fora de si alguém para resolver os seus próprios problemas. Mas aqueles que não desenvolverem a sua própria capacidade de raciocinar não sabem o que é melhor para eles mesmos. Então seguem os instintos, vivendo como animais, sendo influenciados por qualquer um que tenha o poder de distraí-los. E isso é o que nos impede de construir riqueza. Apenas através da razão é que nós podemos vencer a vontade instintiva de ficar rolando o feed do Instagram o dia todo deitado na porra do sofá da mamãe parecendo um zumbi. Apenas através da razão nós podemos planejar o nosso futuro. E a isso eu dou o nome de liberdade. Se hoje eu posso fazer o que eu quero, é porque eu fui capaz de dizer não para muitas outras coisas. Eu não me entreguei a gratificações instantâneas, porque mesmo sem ter todo o dinheiro que eu tenho hoje, eu já tinha a mentalidade de ser livre para fazer as minhas próprias escolhas. Por isso, desde novinho,
eu aprendi a questionar o mundo à minha volta. Eu aprendi que as cartas que a vida me deu não jogavam a meu favor. Eu percebi que o caminho normal da escola, faculdade, emprego, não me levaria onde eu queria realmente estar no futuro. E por fim, eu acabei aprendendo a criar um plano para mudar a minha rota. Parece algo que sai da boca de todo coach, mas a liberdade começa na sua mente. E a partir dela, você a expande para um novo mundo. Uma vez que você decidiu escrever a sua própria história, o próximo passo é definir um plano. Um plano que traz outros tipos de liberdade. Eu estou falando de liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo. Agora, pensa só comigo. O que é exatamente um plano? Pensa só na geografia do Rio de Janeiro. Tem muitas montanhas, serras, morros. É difícil ter uma visão clara do caminho, porque sempre tem um morro tapando a sua visão. Então o que você faz? Você desenha os caminhos em um plano, geralmente num mapa, para que só assim você possa ver todos os caminhos de um ponto de vista superior, de cima para baixo, só para poder reconhecer quais são os melhores caminhos, as melhores opções. Ou seja, um plano serve para você ter uma visão mais clara dos caminhos que você deve percorrer. E para construir um bom plano, você precisa achar as respostas para 3 simples perguntas: onde você está? Onde você quer chegar? E qual caminho te leva de onde você está para onde você quer chegar? Simples, né? Porém, quem dera se a vida fosse tão simples assim. Sinto muito em te decepcionar, mas esse vídeo não é apenas mais uma versão estendida de um videozinho motivacional do seu TikTok. Verdades sejam ditas. Imagina se você pudesse pegar a sua vida inteira e colocá-la num plano, olhando para ela de uma perspectiva muito superior, como se você fosse um agente externo da sua própria vida e poder enxergar cada caminho possível para um dos destinos possíveis. Seria bom, né? Mas o fato é que você está no labirinto e não pode enxergar a sua vida de cima, mas apenas por dentro. É por isso que existe um termo chamado adaptação. Você vai explorar o labirinto e dar de cara com a parede. Aí, você volta e toma outro caminho e vai descartando os caminhos sem saída. Esse é o plano. E é explorando desse jeito que você acaba encontrando os melhores caminhos, ou até reconhecendo realidades que você nem sabia que existia e, portanto, nunca as teria colocado nos seus planos em primeiro lugar. Planos devem ser adaptados. Eles já devem ser desenhados com o objetivo de serem altamente modificados. Eu conheço gente que gosta de planejar demais e no primeiro tranco que eles recebem, pedem para sair. Você deve sempre reajustar os seus planos à medida que você vai aprendendo novas coisas. Essa é a ideia. Essa capacidade de adaptação é tão importante quanto a genialidade de organização. Dessa forma, você vai sempre encontrar um possível caminho que faça valer a pena mudar o plano. Você aprende a aumentar as suas opções. E num mundo em constante mudança, aumentar as suas opções talvez seja a estratégia mais importante para a construção da sua riqueza. O mundo não só mudou, mas a forma como ele muda também já não é mais a mesma. É uma mudança muito mais rápida, muito mais dinâmica e extremamente fragmentada. É difícil prever para onde o mundo vai estar caminhando, até porque ele caminha para vários lugares ao mesmo tempo. A sua velocidade de adaptação como um outlier não acompanha a velocidade das mudanças do mundo. Como diria aquela rainha maluca vermelha de Alice no País das Maravilhas, você deve correr o mais rápido que puder para continuar no mesmo lugar. Na verdade, talvez nem isso seja o bastante. Mas calma, outlier. Respira. Vamos raciocinar. Eu vou te ensinar como aumentar as suas opções em um mundo tão acelerado como o nosso. E a resposta pode estar na história. Havia um filósofo chamado Tales de Mileto. Ele é o primeiro de que se tem registro a fazer uma operação que no mundo dos investimentos chamamos de, adivinha? Opções. Ele não tinha muito dinheiro. Por isso, ele já estava cansado de ouvir os seus haters, os seus amigos, falando em um tom de ofensa. Quem sabe fazer, faz. Os demais filosofam. Então, ele resolveu fazer o seguinte: com pouco dinheiro que ele tinha, ele comprou o direito temporário de todas as prensas de azeite aos arredores de Mileto. E isso por preço de banana. Tales, o espertão copywriter,
chegou para o dono das prensas e disse mais ou menos a seguinte coisa: deixa eu te falar, meu querido, essas prensas aí paradas não vão fazer você ganhar dinheiro, pelo menos não agora, pois não estamos em época de colheita. E quando essa época chegar, você nem vai ter como saber se essa colheita vai ser boa. Você está correndo o risco de também não ganhar nenhum dinheiro com ela. O que você acha de eu te pagar R$2.000 aí agora? Garantido, viu? Nota sobre nota. Para que só daqui a 5 meses, na época de safra, eu tenha o direito exclusivo de usar essas prensas. Eu assumo todo o risco de uma colheita ruim para você. O que você acha? O dono das prensas, obviamente, aceitou a proposta. Chegada a safra, a colheita de azeitonas foi extremamente generosa. Com mais pessoas querendo prensas, o preço do aluguel delas aumentava cada vez mais. E mais dinheiro ia para o bolso de Tales de Mileto, que ficou extremamente rico. No fim das contas, ele voltou com os bolsos cheios para suas meditações filosóficas e esfregou na cara dos merdinhas que caçoavam dele. O seu Tales de Mileto se adaptou às mudanças, colocando elas a seu favor. Em outras palavras, você deve procurar por um desequilíbrio, algo que chamamos de perdas limitadas e ganhos ilimitados. Se você é um professor de uma escola, os seus ganhos são limitados ao seu salário. Se você é um funcionário público, os seus ganhos também são limitados. Claro, se você for minimamente ético. Eu vou te dar uma comparação. Me acompanha. 53% dos estudantes brasileiros estão endividados. Esses estudantes escolheram o caminho de passar no mínimo 4 anos na faculdade para receber, na maioria das vezes, um salário que, independente do valor, é limitado. Ainda que você seja um médico cirurgião, por exemplo, seu salário não vai passar dos R$40.000 por mês. Porém, provavelmente, você vai sair dos seus 6 anos de medicina endividado. E os juros dessa dívida vão aumentar mais e mais com o seu próprio endividamento. Essa é uma estratégia que podemos chamar de côncava. Os seus ganhos são limitados e suas perdas são ilimitadas. Você se arrisca muito para ganhar relativamente pouco. Não entenda que nesse vídeo, de maneira alguma, eu esteja desmerecendo que escolheram caminhos como esse. Muito pelo contrário, é um caminho admirável e muito nobre. Nós precisamos de pessoas que sim, escolham esse caminho. Mas nós estamos aqui falando de liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade geográfica. E esse caminho, assim como muitos outros caminhos tradicionais, não vão te dar isso. Já o caminho que eu escolhi é convexo. R$40.000, que é mais ou menos o teto do que recebe um médico, não deve dar nem 5% do que eu ganho mensalmente. Eu ainda nem cheguei no teto, porque esse teto não existe. Eu escolhi essa estratégia convexa, com riscos limitados e ganhos ilimitados. Para isso, você já sabe, o marketing digital tem se mostrado o caminho mais convexo para alcançarmos os tipos de liberdade que eu tanto falei aqui. Hoje, eu, por exemplo, posso gastar o meu tempo com coisas que eu realmente quero, não com as que eu não quero. Tecnologia, inovação, cinema, coisas muito mais grandiosas do que simplesmente subir um anúncio na internet. Essa é a minha próxima fase. Mas isso é parte de um plano minucioso que eu criei lá atrás, há muitos anos, enquanto eu ainda estava na casa dos meus pais, antes mesmo de subir o meu primeiro anúncio. Um plano detalhado, porém muito, mas muito flexível. Criado para se adaptar às novas informações, criado para acompanhar as tendências, criado para criar tendências. Foi assim que eu cheguei onde estou hoje. E é assim que eu ainda vou alcançar feitos muito maiores. A verdade é que a liberdade não se compra, ela se constrói. E não é com dinheiro, mas com conhecimento, ousadia e mão na massa. No momento em que você entende que aquilo que você conhece hoje são apenas sombras feitas para te distrair
da realidade. E para perceber isso, você precisa deixar de lado essa moral do rebanho, aquele comportamento submisso que espera nos outros a solução para os seus próprios problemas, que culpa os outros pelos seus fracassos. Você deve assumir a condição de ser o senhor de si mesmo, o respeito, a coragem para assumir os seus próprios problemas, sem mimimi, com a ousadia de quebrar as regras. Um novo homem deve declinar para que nasça um ainda melhor. E depois, de novo e de novo, um eterno declínio para um eterno renascimento. Essa é a liberdade que eu busco, dizendo não às limitações e sim aos desafios, impondo-me para quebrar regras, dominando um território livre de imposições externas, para que assim eu explore e crie. E dessa nova criação possa nascer uma nova ordem, a minha ordem. Isso é inovação. Isso é liberdade.